Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com o irmão Andy Horton. Doutrina e Convênios. Seção 19. Não é muito longo, Andy. Ele parece dizer, veja, nós lhe damos uma pequena descrição. E então ele prossegue no versículo 19. No entanto... Temos que ler. Vamos começar em 16. Leia por 1 minuto. Ele diz: Pois eis que eu, Deus, tenho sofrido essas coisas. Em outras palavras, Martim, eu já senti o que estou tentando incentivá-lo a evitar sentir. Você vai sentir isso em um pequeno grau. Eu o senti em um grau extremo e infinito. Sofri essas coisas por todos, para que eles não sofressem. Vocês não sofreriam se arrependessem. Não sei se há algum de nossos ouvintes por aí que esteja no limite. Será que devo procurar meu bispo? Parece assustador. Meu bispo é assustador. Simplesmente não sei se posso fazer isso. Eu diria: uau, vá experimentar o amor de seu Pai Celestial e de seu Filho. Vá descobrir o que acontece quando você confia em Deus. Porque se não se arrependerem, padecerão como eu, cujo sofrimento me fez tremer de dor, a mim mesmo, Deus, o maior de todos, e sangrar por todos os poros, e padecer, tanto no corpo como no espírito. E quisera eu não beber a taça amarga e encolher-me. Adoro esse versículo. Acho que há apenas 3 lugares nas Escrituras que falam sobre sangramento por todos os poros. Alguns podem pensar que é uma metáfora. Sei que é mencionado em Lucas 22, Mosias 3, versículo 7, e aqui mesmo em Doutrina e Convênios. Agora quero dar uma olhada especificamente no que está em Lucas. Joseph faz uma mudança aqui. Isso muda algo para mim. Isso diz no versículo 44, Lucas 22, versículo 44. Estando em agonia, ele orava mais intensamente, e seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam no chão. Na tradução de Joseph Smith, nas notas de rodapé, você descobre que Joseph mudou a palavra suor de um substantivo para um verbo. No original, diz que seu suor era, por assim dizer, um substantivo. Ele a muda para um verbo, portanto, agora seria: e ele suou como se fossem grandes gotas de sangue. Por que seria significativo mudarmos isso de um substantivo para um verbo? Isso muda drasticamente as coisas para mim, porque transforma o verbo em uma ação, transforma-o em trabalho. Ele está suando sangue porque está fazendo a obra da salvação, a obra pelos mortos, a obra pelos vivos, a obra por todas as almas da humanidade. Isso se torna um trabalho eterno. O que muda completamente Moisés, capítulo 1, versículo 39. Para mim, eis que esta é a minha obra e a minha, isto é, a obra e a glória de levar a efeito a mortalidade e a vida eterna dos homens. Algum de vocês conhece David Durfee? Conhecem esse nome? Lembram-se do irmão Durfee? Sim, diretor do Instituto. Sim, uma pessoa fantástica. Sinto falta dele. Ele está aposentado e me ensinou muito. Na verdade, ele ajudou o Elder Anderson a escrever este livro, O Dom Divino do Perdão, e deu algumas contribuições. Ele compartilhou uma experiência há alguns anos com nosso corpo docente. Ele morava em Minnesota, onde ensinava. Em um verão, ele começou a pensar em Lucas 22, versículo 44, e se perguntou: o que será que as outras igrejas acreditam sobre isso? Será que elas acreditam que isso é literal? Imagine um verão em que tivéssemos um pouco mais de tempo, como professores do seminário e do instituto, para estudar e afiar nossos machados, se preferir. Não entenda errado. Não cortamos nossos alunos, mas aprimoramos nossas habilidades e nos tornamos melhores professores. Bem, um dia ele está refletindo sobre a expiação de Jesus Cristo e decide ligar para 34 igrejas cristãs diferentes da região e perguntar a elas: como vocês ensinam isso? Como você entende o que está acontecendo em Lucas 22, versículo 44? Ele realmente não deu muitas informações sobre o que estava fazendo, mas perguntou a eles: dessas 34 igrejas,
32 acreditavam que ele estava transpirando, suando e pensando nas grandes gotas de sangue que derramaria na cruz. E, portanto, ele estava pensando nisso. 2. Então, são 32. Só restam 2. 32 outras igrejas disseram que talvez houvesse um pouco de sangue em seu suor. E é isso. O que ensinamos? Não sei como você ensinou isso. Eu sempre acreditei que era literal. Temos 3 fontes proféticas aqui que ensinam isso. Sei que há uma doença, acho que se chama hematoidrose. Sou formado em zoologia. Deveria saber como pronunciar essa palavra. Mas sei que sob pressão extrema, os capilares se rompem. O sangue desses capilares se mistura com o suor e sai pelos poros. E acho que isso se chama hematoidrose. Isso faria com que, se você seguir a programação daquela noite em que ele foi preso, ele veio do Getsemane, onde literalmente sangrou por todos os poros, o que causou hematomas em todo o seu corpo. Então ele é preso. Seu corpo estaria dolorido o suficiente para que eu imaginasse que até mesmo um beijo de traição seria doloroso. Pelo menos, no mínimo, o açoitamento que ele recebeu 39 vezes, tendo a cruz colocada em suas costas, acho que causaria uma sensação de dor inesquecível. Todos nós voltamos da malhação alguns dias depois e nossos músculos estão doloridos. Ou penso em uma queimadura de sol em que, por favor, não me toque. Doloroso. E quando seu corpo foi literalmente pressionado, as azeitonas são pressionadas o suficiente para causar esse sangramento. Isso foi trabalho. Ele trabalhou para a minha salvação. Ele trabalhou para a sua. Isso me transforma ao ler esse versículo. Saber que posso receber o perdão, porque ele trabalhou arduamente para tornar isso possível. É uma bela escritura. Eu sempre amei. Versículo 16. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Qual foi a motivação por trás de tudo isso? Será que foi, bem, eu disse que faria isso? Foi para isso que fui chamado. Não, foi. Eu prefiro sofrer do que ver você sofrer. Isso tem amor escrito por toda parte. Sofri essas coisas por todos, para que não sofressem se arrepender, e que convite tão amoroso. De fato, isso me faz lembrar. Lembro que o Elder Maxwell lia muito esse versículo na primeira conferência geral, 1 Nef 19, versículo 9. E o mundo, por causa de sua iniquidade, julgará que ele é uma coisa sem valor. Portanto, açoitam-no, e ele sofre, e ferem-no, e ele sofre. Sim, cospem nele, e ele o sofre, porque exatamente o que dissemos, seu dever, seu não, por causa de sua bondade amorosa e de sua longanimidade para com os filhos dos homens. Vejo aí amor e paciência. Na seção 19, versículo 16, vejo que prefiro sofrer a ver você sofrer. Portanto, sofri essas coisas por todos para que não sofressem se arrepender. Pensei em compartilhar aqui uma história na qual tenho pensado. Anos e anos atrás, eu era um jovem professor de seminário. Um jovem ficou comigo depois da aula e estava frustrado. Ele ficava olhando para baixo e queria começar a me dizer algo, mas desviava o olhar e eu disse: "O que está acontecendo?" Seu nome é Trevor. E ele disse: "Estou lutando com um problema de pornografia e não sei o que fazer." E eu disse: "Bem, você conhece seu bispo, seus pais?" E foi interessante. Ele disse: "Oh, eu acho que poderia contar ao meu bispo. Ele vai me fazer contar aos meus pais." E eu disse: "Isso é interessante. Normalmente, talvez seja o contrário. Eu poderia falar com meus pais, mas vou ter que falar com o bispo." Para ele, era ao contrário. E eu disse: "Seus pais ficarão bem?" E ele disse: Não, você não está entendendo. Meu pai tem expectativas muito altas. Eu sou o filho mais velho. Não cometemos erros em nossa família." Ele estava realmente lutando com essa ideia. E, sabe, espero que eu esteja sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu tive uma ideia. Acho que já havíamos conversado 1 ou 2 vezes e eu disse: "Faça algo por mim. Quando você chegar em casa da escola,
quero que procure seu pai e diga: pai, você quer ir tomar um sorvete e comprar? Ele disse: eu tenho que comprar. E eu disse: sim, você vai comprar o sorvete. E quando estiver lá com seu sorvete, só você e seu pai, pergunte a ele se ele já teve que ver o bispo. E depois é só deixar a conversa rolar a partir daí. Acho que isso foi em uma quinta-feira. Ele voltou na segunda-feira e parecia ter tirado um peso de seus ombros. Eu perguntei: o que aconteceu? Foi muito engraçado. Ele disse: cheguei em casa e meu pai estava na garagem e eu não sabia bem o que dizer. Ele disse: pai, você quer ir tomar um sorvete? Certo, muito rápido. E seu pai se virou e disse: o quê? E ele disse: você quer ir tomar um sorvete? E seu pai disse: agora mesmo. Ele disse: sim, por quê? E ele disse: pai, você quer ir tomar um sorvete? E ele disse que o pai meio que olhou para ele e disse: o quê? Acho que sim, claro. Ele disse que meu pai entrou em casa e foi até a garagem. E ele disse: querido, Trevor está sendo estranho. Vamos tomar um sorvete, certo? Ele disse. Então fomos a um pequeno restaurante de fast food e nos sentamos com nosso sorvete e ele disse: estou apenas olhando para o meu sorvete, certo? Apenas comendo o meu sorvete. E ele disse: meu pai está olhando para mim do outro lado da mesa. Ele não tocou em seu sorvete. O que está acontecendo? E então ele disse: foi muito gentil. Esse jovem provavelmente, acho que ele estava no primeiro ano do ensino médio. Ele começou a chorar por causa desse sorvete, certo? Tenho certeza de que o pai dele está pensando: ah, esse garoto. Sorvete ruim. Sim, ele quer seu sorvete. Ele disse: pai, você já teve que falar com o bispo. E o pai dele disse: sim, por quê? Por que você pergunta? E ele disse. Ele manteve a cabeça baixa. Ele disse: pai, acho que preciso falar com o bispo. E ele disse: eu apenas sentei lá, irmão Smith. Tipo, oh não, lá vem ele. Ele vai ficar muito bravo comigo. E ele disse: estou apenas olhando para baixo. E de repente, senti uma mão enorme passar por cima da mesa e esfregar meu ombro. E ele disse: vai ficar tudo bem. Ei, vai ficar tudo bem. Ei, eu estou com você. E ele disse: nós nos sentamos lá e conversamos por umas boas 2 horas. Contei a ele o que estava acontecendo e ele chorou comigo. E ele disse que meu pai estava bravo, mas não estava bravo comigo. Ele estava bravo com ele mesmo. Estava com raiva de si mesmo. Ele disse: eu deveria estar cuidando melhor de você. Eu deveria estar cuidando de você. E eles foram juntos falar com o bispo. Foi uma coisa linda. E penso nisso aqui, Andy, que o Senhor não disse: não quero que você sofra. Quero que você saia dessa. O que você disse? Ele sofreu para que eu pudesse me arrepender. Sim, Para que eles não sofram. ele escolheu o sofrimento por nós. Sua história lança uma nova luz sobre o versículo 15 também. Sobre a raiva novamente. Porque o pai, parece que ele estava com raiva de si mesmo. Ele estava com raiva de si mesmo. Porque eu não fiz mais. E os céus sabem que o Senhor fará tudo o que puder para nos ajudar a tirar proveito de seu sofrimento. Ele vai dizer tudo o que puder para nos motivar e fazer com que participemos dessa dádiva celestial a ponto de sangrar por todos os pobres. Fiz meu projeto de mestrado sobre a oliveira, a azeitona e o azeite de oliva. Em primeiro lugar, eu não sabia que as azeitonas, quando você as colhe da árvore, são amargas, são nojentas. E quando as colhem, elas são colocadas em uma coisa chamada sacos fortes. Eles os colocam em camadas e depois os polvilham com sal e vinagre. E acho que o vinagre remove o amargor da azeitona. Então eles colocam outro saco em cima, mais azeitonas, mais sal, mais vinagre. E eles fazem umas 12 ou 15 camadas de azeitonas. E então as colocam na prensa. E sob extrema pressão, é claro que o azeite de oliva é colhido sob o peso, sob extrema pressão. E eles as colocam no tipo de prensa em que você gira o guincho. Você coloca uma moeda no burro e ele anda por horas e faz com que todo o azeite seja espremido.
E eu acho que ele sai vermelho sangue quando sai. Inicialmente fomos ensinados. Eu estava pensando em quando o Salvador estava na cruz e lhe ofereceram vinagre. Na primeira vez ele disse não, porque é um sedativo natural. E ele estava tentando evitar qualquer tipo de sedativo, porque precisava sentir. E finalmente, na segunda vez, ofereceram-lhe o vinagre. E logo depois disso, ele tomou a bebida e logo desmaiou. Pensei sobre isso, como o vinagre é usado para purificar a amargura. E lá está ele na cruz, acabou de vir do jardim e está sofrendo. A única amargura que ele pode estar sentindo é a amargura de nossos pecados. Mesmo assim, foi dado vinagre. E eu me pergunto se não há um simbolismo no fato de ter sua amargura, nossa amargura, purificada por meio do arrependimento. Ele fez isso por nós. Pode se tornar doce. Sim, ele pode se tornar muito útil. Esse azeite de oliva, uma vez purgado, torna-se muito útil. É bom usar curativos, remédios e todo tipo de coisa, mas é um belo visual. Isto é, Bem, não podemos pular o versículo 19. Contudo, glória ao Pai, e eu participei e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Esse é um versículo incrível que eu sempre ignorei, mas agora algo foi preparado, um caminho, um recurso da maior dádiva do mundo, ao qual temos acesso. Ele preparou que, da próxima vez que eu cometer um erro, que é diário, ele estará preparado para me salvar de mim mesmo. Estou pronto para aceitar suas súplicas e ser seu mediador por causa do que passei e por causa do trabalho que acabei de fazer. Entendo suas dificuldades e terei a capacidade de fortalecê-los. E como diz o livro de Mórmon, arrancá-lo do pecado. Belo visual. Na verdade, é um orgulho porque não tenho autoridade para arruinar a igreja. Mas seus pensamentos vão para lá. nenhuma mão não sagrada, certo? É isso mesmo. Fazíamos nossas entrevistas nas noites de quarta-feira. Uma senhora que tinha acabado de voltar para a igreja me contou sua história de reconversão. É linda, o que torna essa história ainda pior. Eu disse, é lindo o que você passou. Aprecio sua fé, seu testemunho. O que você acha de compartilhar isso em uma conferência de estaca daqui a um mês e meio? E é claro que isso é impressionante para qualquer pessoa que seja convidada a falar em uma conferência de estaca. Mas ela disse, sim, eu poderia fazer isso. Eu disse apenas brevemente. Você sabe, 10 minutos, 5 ou 10 minutos. Compartilhe o que você acabou de compartilhar comigo. O tempo passou. Planejamos nossa conferência de estaca. Fizemos as sessões no sábado. Tivemos nossa sessão no domingo. E no final da sessão de domingo, o bispo dela veio até mim e disse, Presidente, ótima conferência. O que aconteceu com a Amy? Ele diz, sim, ela estava no banco dos réus e pronta para falar, mas nunca falou. E meu estômago caiu debaixo de mim. Lembro que olhei para as cadeiras onde ela estaria e elas estão vazias agora. Ah, não, eu não incluí esse assunto em nossa agenda. Oh, não, eu sou a pior pessoa. Comecei a sentir o que eu acho que está descrito aqui. Sofrimento. Senti o espírito me cutucando. Você precisa cuidar disso. Então, tentei entrar em contato com ela o dia todo no domingo. Não consegui encontrá-la. Não consegui encontrá-la. O que tornou tudo ainda pior, para ser sincero. A manhã seguinte era segunda-feira. Pedi ao meu conselheiro para ir comigo. Ele é um cara grande. Ele era meu guarda-costas. Batemos a porta e levamos conosco o maior e mais lindo buquê de flores. Batemos na porta. Ela era uma mãe solteira. Ela abriu a porta e sorriu quando abriu a porta, o que era mais do que eu merecia. E ela sorriu novamente. E eu disse, fiquei um pouco emocionado. Ainda me emociono quando conto a história. Devo-lhe um pedido de desculpas. Apenas tropecei em minhas palavras. Mas no final eu disse, não consegui incluí-la na agenda e lamento muito que não tenha podido falar e testemunhar. Acredito que há um poder na frase sinto muito.
Acredito que quando você a diz com sinceridade, ela convida o poder de Jesus Cristo para o relacionamento. E eu senti isso. Eu disse, sinto muito mesmo. E ela foi muito gentil e disse, Presidente Horton, eu nunca precisei fazer o discurso. Eu só precisava prepará-la. Foi muito gentil. E ela me perdoou. E não precisava ter feito isso. Eu senti isso. O que Martin sentiu, no menor que todos nós sentimos, quando perdemos um pouco o ânimo por algo que fizemos, é muito motivador. Como sou grato por ter a opção de me arrepender. Eu poderia pedir desculpas a ela e consertar o problema, ou poderia continuar a sofrer. E foi uma escolha muito clara para mim, naquele dia. O fato de podermos fazer isso é muito empolgante no arrependimento. O fato de podermos fazer isso. Certa vez, quando eu era bispo, tive um aluno que estava se formando no seminário. A formatura do seminário foi realizada na sede da estaca. Estava em meu calendário. Eu simplesmente esqueci. Entrei na internet. Comprei um moletom da universidade para a qual ela iria estudar e alguns brindes. Eles foram muito gentis. E foi para que eu não fosse, sim, o pior. Será que estamos pensando que o Senhor está lembrando Martim do que ele sentiu quando os perdeu ou quando o manuscrito foi roubado ou perdido? Acho que sim. É isso que pensamos no versículo 20. Você sentiu isso antes de Martim? Oh, quando eu retirei meu espírito. Isso é muito interessante. E ele disse, lembre-se de quanta dor você sentiu e esse foi o menor grau. Você teve um gostinho, uma pequena amostra disso. Sim, e geralmente isso é o suficiente. Não gosto de provar isso, especialmente em situações com minha esposa e com pessoas com quem você convive. Há uma tensão no ar e isso não é confortável. E tenho dificuldade de ir trabalhar e ensinar se houver tensão. É como quando você sente que José não conseguiu traduzir. Não consegue traduzir, Joseph? Não. Desculpe-me pelo que eu disse. É preciso consertar algo primeiro. Belos versículos. Bem, vamos para os versículos 21, 22 e 23. Acho que o Salvador está dizendo que algumas dessas coisas que acabei de ensinar não são para todos. Quando você for pregar o Evangelho, o versículo 21 diz: E ordeno-te que nada pregues a não ser arrependimento, e não mostres estas coisas ao mundo até que me pareça prudente, pois eles não podem suportar carne agora. Dê a eles um pouco de leite com chocolate. Dê a eles a doçura do Evangelho do arrependimento. Mas você não precisa ir pregar o fogo do inferno e a condenação para eles agora mesmo, a menos que seja necessário. Eles não devem saber dessas coisas, para que não pereçam. Aprendam de mim. Acho que o versículo 23 poderia ser um resumo de toda a sessão e um ótimo padrão para uma vida feliz. Aprendam de mim. Ouça minhas palavras. Andem na mansidão do meu espírito. Esses são 3 itens da receita para ter uma vida pacífica. Isso é lindo. Que versículo maravilhoso. Esse era um tema para jovens há alguns anos. Eu adoro o eu, meu, eu. Quando pensamos na história de Martim, será que devo hipotecar minha fazenda? Posso pegar os personagens e descobrir se eles são realmente antigos? Posso pegar emprestadas as 116 páginas e mostrar Lucy e seus amigos? Não tenho certeza do momento de tudo isso, mas é como se o Senhor estivesse dizendo: Martin, mantenha-o aqui. Vocês já viram esse gesto antes, em que você aponta para seus olhos e depois aponta para todos lá fora, Certo? como se dissesse: estou de olho em você. Sim, e Hank, isso nunca acontece com você e Andy, isso nunca acontece com você. Mas meus alunos ficam entediados e eu tenho de fazer o oposto e dizer: ei, vocês estão olhando para mim. Sim, E sinto que, se houvesse um versículo das Escrituras que combinasse com esse gesto, ele estaria ali. Onde o Senhor está dizendo: Martin, você está olhando para todas as coisas erradas. Você está ouvindo as pessoas erradas e está procurando paz nos lugares errados. Martin, fique bem aqui.
Quando o Senhor diz que você terá paz em mim, Ele também está dizendo que você não encontrará paz em nenhum outro lugar e não encontrará paz ouvindo ninguém mais. Você a encontrará aqui mesmo. Cantamos a canção. Onde posso buscar a paz? Sabemos a resposta, mas ainda precisamos do lembrete, não é mesmo? Com certeza precisamos. Este é o lugar onde a paz é encontrada. Aprenda sobre mim. Ouça minhas palavras. E mais uma coisa, isso sempre me faz lembrar da história de Pedro andando sobre as águas. De Pedro, mantenha o bem aqui. Assim que você olha para o vento nas ondas, e há muitas vitórias e ondas hoje em dia. Todos os problemas que você possa imaginar, isso nos lembra. Não, mantenha seus olhos em Cristo. Sim, você me lembra o presidente Nelson Puxa, nunca tinha ouvido isso antes. Essa é a melhor coisa que já ouvi. em minha vida. Você me faz lembrar do profeta quando ele diz, quero dizer, pense em algumas das coisas que ele nos ensinou sobre deixar Deus prevalecer. Claro que sim. Deixe-o. Esteja na vanguarda de sua mente. Pense no celestial. E uma das coisas de que fala o livro de Apocalipse é ter o nome do Pai impresso em sua testa. Minha testa é maior do que a da maioria das pessoas. Mas na verdade sua testa está, geralmente pensamos que está bem aqui, mas na verdade está bem entre seus olhos. Isso acontece porque é nela que você se concentra com os dois olhos. É preciso ter os dois olhos para focar e ter percepção de profundidade. Por isso adoro esse visual de focar no que importa. Uma senhora que era da minha ala, a irmã Queen, ensinou isso muito bem. Meus óculos, não dá para perceber, mas os de cima são para longe e os de baixo são bifocais. Para leitura, acho que é muito fácil na mortalidade. Isso está acontecendo com Martin neste momento. É muito fácil se concentrar apenas no que está bem à nossa frente. A fazenda, minha esposa, o que os impressores estão dizendo, o terror que pode acontecer se eu for em frente com isso, em vez de ter uma visão de longo prazo que tantos profetas falaram. O que o profeta disse? Pense celestial, pense lá fora. Mantenha seus olhos em mim. Não olhe para o vento. Não se distraia. Adoro esse visual, John. Ela é poderosa. É um bom lembrete. Aprenda, ouça, caminhe. Tenho uma filha servindo na Califórnia, na missão Roseville, Califórnia. Ela foi designada para Lima, no Peru, mas teve alguns problemas de saúde. Então agora ela vai terminar sua missão aqui em 25 dias. Mas quem está contando? Uau! 35 dias. Ninguém está contando. Sim, Ninguém está contando nada. Isso foi em abril, quando ela nos enviou essa carta. É bem simples, mas ouça as mudanças que estão ocorrendo em sua vida à medida que ela ensina e se torna uma discípula maior. Ela diz que são dias como quinta-feira que me fazem amar ser missionária. Estávamos sentados nos degraus da igreja debaixo de chuva, ensinando um completo estranho. Isso é um milagre, em um idioma sobre o qual eu não sabia nada há apenas 9 meses. Isso é uma mudança. Ela está conversando com um estranho na chuva, nos degraus, em um idioma que não conhecia há apenas 1 ano, enquanto bebe um suco. Ele nos trouxe do posto de gasolina. Um suco tão esboçado? Sério, é a melhor coisa de todos os tempos. Ela continua e diz que ser missionário nos ensina a amar. Nunca em minha vida eu perceberia se um não-membro aparecesse na igreja. Mas agora, é só nisso que oro e penso antes do domingo. Nada traz mais alegria do que ver outras pessoas se aproximarem de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu que levou essa moça a pensar em coisas como: essa pessoa apareceu na igreja, quando ela não estava pensando nisso há 2 anos. E agora ela diz que é só sobre isso que eu oro e penso antes do domingo. E suas cartas geralmente têm, em algum lugar no início, lembro-me de uma recentemente que 10 pessoas compareceram à igreja no domingo. Ela estava em êxtase. É uma loucura o que o Salvador pode fazer quando nós voltamos para Ele e tentamos viver como Ele. Muito legal. É muito legal de se ver. você não veria a sessão 19 como uma sessão missionária, mas ela realmente pode ser. De certa forma, se você disser que a fazenda é como a vida,
que não queremos deixar para ir para o campo missionário. Tenho um filho, Mason, que está preenchendo os papéis e se preparando para ir. E você pode ver essa dor de que gosto da minha família, gosto das férias em família, gosto da minha mãe. Espero que ele goste de seu pai. Gosto de meus irmãos. Não sei se quero desistir disso. Não sei se quero me afastar disso por um tempo. E a seção 19,5 que responde a isso, não é? É verdade. Quero dizer, 21 diz: E ordeno-te que nada pregues, a não ser arrependimento. Em outras palavras, mantenha a simplicidade. Vá pregar a doutrina de Cristo. Não complique mais do que isso. E entregue a fazenda. Entregue sua vida a mim. Eu cuidarei dela. Prometo que você terá paz em mim. Sim. E talvez, já que estou pensando nisso, Andy, vocês dois são pais de missionários. Talvez a fazenda para alguns pais seja aquele filho em que o Senhor diz: entregue-o a mim. Entregue esse missionário a mim. Alguns eram mais fáceis de deixar do que outros. Deixar o quê, John? Sim, você os leva. Eles são seu problema. Agora. Aqui está. Dê uma olhada no 25. Isso combina muito bem com o que você está falando, Hank. Ele diz: E também te ordeno que não cobices a mulher de teu próximo, nem procures tirar a vida de teu próximo. E novamente, eu te ordeno que não cobices a tua própria propriedade. Sinto que, nessa frase, a palavra tua propriedade é tua, porque quanto da fazenda de Martim é realmente de Martim. Ele só a tem porque o Senhor a concedeu a ele. Não creio que o Senhor fale em tom sarcástico. Se eu tivesse falado isso, sendo eu mesmo, e dissesse: não cobice sua própria propriedade. Certo? Para começar, ela realmente não é sua. Portanto, desista. 25 é interessante. Gostaria de saber se o Martin está indo agora. Espere um pouco. Uau! Não ando atrás de mulheres. Não cobiçar a mulher do próximo. Mas eu me perguntei sobre isso esta manhã. Eu pensei: por que o Senhor lhe disse isso? Bem, se Lucy está caindo sobre ele com força, há uma boa chance de que ele tenha tido pensamentos como: cara, por que eu não poderia ter me casado com alguém que tornaria isso mais fácil para mim? Certo? Sim. Por que eu não poderia ter me casado com um fazendeiro, a esposa do Larry ali, que o deixa fazer o que quiser? Mas então, você tem que se perguntar: que tipo de pensamentos provocaram isso da parte do Senhor? Oh, isso é interessante, Andy. Gosto muito do seu ponto de vista. Você disse anteriormente, quando estávamos começando: se não fosse por mim, o Senhor diz que você não teria essa fazenda da qual abrir mão. Poderíamos dizer a mesma coisa para tudo de que não queremos abrir mão. O Senhor está dizendo: eu lhe dei isso para esse propósito. Pense em meu filho, ou em qualquer um de seus filhos, ou em qualquer ouvinte que tenha decidido ir para a missão, ou em um casal de idosos que tenha decidido ir para a missão e que tenha desistido de muita coisa. E o Senhor pode estar dizendo o que você acabou de dizer. Suas coisas, na verdade, eu as dei a você para esse propósito, para que você pudesse abrir mão delas por mim. Gostei de como você disse isso. Não cobice sua propriedade, sim sua. O Senhor provavelmente está rindo. Sua propriedade. O quê? Isso é engraçado. Essa é a minha sujeira. Eu a dei a você para que cuidasse dela enquanto estivesse na terra. Sim, só estou pedindo minha própria coisa de volta. Isso é tudo. Pergunto-me, qual é a fazenda que está me impedindo? O que está me impedindo de entregar meu coração ao Senhor? Completamente. Há coisas que todos nós podemos pensar. Provavelmente as mais difíceis de abandonar são aquelas que não queremos admitir que estão nos impedindo. 26 conclui: transmita-o livremente a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus, que é minha palavra para os gentios. Em breve ela poderá ser transmitida aos judeus, dos quais os lamanitas são um remanescente, para que acreditem no Evangelho e não esperem a vinda de um Messias que já veio.
Essa é uma frase importante, porque esse é um dos propósitos do livro de Mórmon, o que Martim provavelmente nem sabe. E novamente, eu te ordeno que ores tanto em voz alta como em teu coração. Sim, diante do mundo como em segredo, em público como em particular. E anunciarás as boas novas. Sim, publicá-las-ás nos montes e em todos os lugares altos e entre todos os povos que te for permitido ver. E depois, este versículo potente. Farás isso com toda a humildade, confiando em mim, não injuriando os injuriadores. Eu me perguntei esta manhã, o que são os insultadores? Bem, você tem essas gráficas que lhe disseram que ele é louco por fazer isso. Ele vai desistir da fazenda. Sua esposa o está insultando, provavelmente ameaçando com todo tipo de coisa. Ele está passando por isso. Adoro como, logo em seguida, o Salvador muda para a doutrina de Cristo. Dentre os princípios, não falarás. Isso se torna novamente uma escritura missionária. Declararás arrependimento e fé no Salvador, e remissão de pecados pelo batismo, pelo fogo, sim, pelo Espírito Santo. E este é o último mandamento que lhes darei a respeito desse assunto, porque isso bastará para o teu andar diário, até o fim da tua vida. Isso é simplesmente poderoso. Como sou grato pelo fato de o Salvador estar bem ali atrás de nós. Receberá miséria se desprezar esses conselhos, sim, até mesmo a destruição de si mesmo e de seus bens. Entregue uma parte de sua propriedade, até mesmo parte de suas terras, e tudo, exceto o sustento de sua família. Portanto, o Senhor entende que ele ainda precisa sustentar sua família, pagar a dívida. Esse é o passo que ele precisa dar para se libertar da escravidão. Ele precisa ir em frente e hipotecar sua propriedade. Agora Martim, pelo que sei, foi em frente com isso. Ele hipotecou 151 acres para Egbert Grandin. E por que ele hipotecou a propriedade? O que isso significa? Bem, ao pagar pela impressão na forma de uma hipoteca, isso lhe deu alguma liberdade. Deu a Martim mais flexibilidade do que pagar em dinheiro. Isso fez algumas coisas. Deu a Grandin acesso legal à fazenda. Ele tinha a propriedade. Mas Martim ainda podia ocupar a propriedade durante a impressão até que ela fosse concluída. O contrato tinha um período de tempo. Se por acaso a hipoteca, se ele quisesse recuperar suas terras, por ter podido pagar em dinheiro pela impressão, ele teria 18 meses para fazer isso. Se ele conseguisse o dinheiro, digamos que eles vendessem os livros, ele poderia pagar a Grandin e manter sua fazenda. Essa era uma opção. E além disso, se ele vendesse o livro por mais de $3.000, Martin poderia legalmente ficar com o dinheiro excedente. Portanto, havia alguns bônus em hipotecar a propriedade em vez de simplesmente vendê-la e dar a ele o dinheiro. Mas de qualquer forma, E.B. Grandin tinha a hipoteca, ele tinha acesso à fazenda. Que passo! Dá para acreditar que todos nós trabalhamos duro para pagar uma hipoteca, não é mesmo? Sim, então podemos nos virar e pegar tudo de volta. Andy, você mencionou essa frase no versículo 30 que eu realmente nunca tinha notado antes. Ele diz: anunciai boas novas, publicai-as sobre os montes. Façam isso com humildade, confiando em mim. E então ele lança isso na injúria, não contra os injuriadores. Posso ouvir Martim dizendo: bem, pelo menos eu posso falar mal dessas pessoas, pelo menos me dê isso, que eu possa criticar e insultar essas pessoas que estão me criticando e insultando. E o Senhor disse: não, pelo menos me dê a satisfação de falar mal deles. E o Senhor: não, nós também não vamos injuriar os injuriadores. Então, voltamos ao arrependimento, à fé, ao batismo e ao Espírito Santo. Pensei, o que dissemos, John, antes de o Senhor ser fácil de agradar e difícil, quase impossível de satisfazer, certo? Para satisfazer. Pelo menos me deixe falar mal das pessoas. Ah, sim, eu entrego minha fazenda. Mas você vai me dar isso, certo? Não.
Isso me faz lembrar de Moroni. Senhor, os gentios vão zombar disso. Sim, os zombadores zombam. É isso que eles fazem. Os injuriadores injuriam, não é? Sim, vocês sabem o que são inquilinos? Isso é do dicionário de 1828 da língua inglesa, que provavelmente é mais apropriado para usar, porque é quando eles o estão usando. A descrição ali é qualquer opinião, princípio, dogma ou doutrina que uma pessoa acredita ou mantém como verdadeira. Os princípios dos cristãos são adotados a partir das Escrituras, mas diferentes interpretações dão origem a uma grande diversidade de princípios. É realmente contra isso que Joseph estava lutando, o que o levou ao bosque para ser honesto. Uau! Oh, Hank, sabe o que eu gosto de dizer? Quando vemos a doutrina de Cristo ali, há tantos princípios, há tantas ideias, princípios, doutrinas e ensinamentos, se ao menos alguém viesse e dissesse: aqui estão os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Se alguém fizesse isso, Alguém poderia nos dizer no que devemos nos concentrar primeiro? Isso seria realmente. legal. E lá estão eles, bem ali. Isso não é ótimo? Aqui está a fé, o arrependimento, o batismo, o Espírito Santo. Só isso. Isso vai durar o resto de sua vida. Quantas vezes ele volta a esse assunto? No livro de Mórmon? Terceiro Nef 11. É a primeira coisa que ele ensina. Em 3 Nef 27, quando os apóstolos dizem: como vamos chamar a igreja? Ele diz: vamos chamá-la pelo meu nome. E a propósito, vamos repassar isso novamente e, cara, isso será suficiente para a sua caminhada diária. Talvez seja por isso que não vamos muito além disso, certo? Quero perguntar ao Senhor se os portões das pérolas se abrem ou se rolam, e ele disse: sim, realmente esses 4 vão levá-lo para o resto de sua vida. Isso é fantástico. Eu também me apaixonei pelo versículo 35. Ele vai bem ali, onde diz: liberte-se da escravidão. Isso me faz lembrar de Mosias 24, versículo 14, onde estão as pessoas, Amulom, Alma e seu povo. Mas essa promessa: farei um convênio com meu povo e o libertarei da escravidão, e aliviarei os fardos que foram colocados sobre seus ombros, de modo que nem mesmo vocês poderão senti-los sobre suas costas enquanto estiverem no cativeiro. Porque, para ser honesto, mesmo quando ele hipotecar a fazenda, sua esposa ainda ficará brava, e, portanto, ele ainda estará em cativeiro. No entanto, assim como quando minha irmã me enviou uma mensagem e disse: fique quieto e saiba que eu ainda seria o presidente da estaca. Eu ainda enfrentaria alguns medos, mas, por algum motivo, o peso de tudo isso foi simplesmente retirado. O Salvador é tão hábil em mudar perspectivas. Ele é tão bom em converter. Quem foi que disse que ele é o mestre alquimista em converter a miséria, a tristeza e a dor em sabedoria, compreensão e até alegria? Ele é tão bom em converter o que machuca em coisas que trazem alegria. Mesmo que nossas circunstâncias não tenham mudado, nós as vemos de forma diferente. Ele liberta a si mesmo da escravidão. Martim, pague a dívida e veja o que vai acontecer. Você fará parte do lançamento de um livro no planeta que mudará vidas por gerações. Não sei se vocês sabem disso, mas o livro de Mórmon está entre os 3 principais motivos pelos quais os recém-conversos tomaram a decisão de ser batizados. Eles sentiram algo quando o leram, e Martim, ao decidir agir com fé aqui, tornou-se um ator importante para que isso acontecesse. Isso é muito legal. E gostei do que você acabou de dizer, Andy. A sessão 19 é apenas uma grande mudança de perspectiva. Deixe-me mostrar isso do meu ponto de vista, e apenas isso. Ela não muda o julgamento. Todas as circunstâncias são as mesmas, mas acho que o Martin pode dizer: sim, agora posso seguir em frente. Eu não tinha pensado nisso. Eu realmente gosto disso. Não, acho que a perspectiva muda quando se olha pela parte superior das lentes, como você estava dizendo antes. Sim, pare de se preocupar tanto com o que está à sua frente e em seus olhos.
Isso é fascinante, Andy, porque às vezes acho que quando estamos no meio de algo realmente difícil e pensamos, não, preciso que minhas circunstâncias mudem. Não preciso que minha perspectiva mude. Preciso que o Senhor mude as circunstâncias. No entanto, recorremos ao Senhor e Ele quer que mudemos nossa perspectiva. E quantas vezes oro para que minhas circunstâncias mudem, não minha perspectiva. Isso me lembra a declaração do presidente Nelson de que a alegria que sentimos tem menos a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o foco de nossa vida. Lá no versículo 23, acabei de dar uma olhada nele novamente. Ouça minhas palavras, minha perspectiva. Há muitas pessoas que estão lhe enviando palavras. Ouça minhas palavras. Nos dias da internet, certo? Quantas pessoas têm voz? Estou lhe enviando palavras. Estou lhe enviando palavras. Muitas palavras para ouvir. Martim, que tal minhas palavras? Ouça minhas palavras, não as deles, não as dos impressores, não a qualquer outra pessoa. Ouça minhas palavras. Sim, muito bom. E eu diria que quando você finalmente tem um vislumbre, vê as coisas de forma diferente. De repente, o mundo inteiro se abre para você. Lembro-me de quando Susan Ad Porter disse: quando você vê as coisas como Deus as vê, você passa a saber e a entender o quanto é amado. Isso muda tudo. Mas você também se sente diferente em relação a si mesmo quando comete erros. Isso muda como você se sente quando acontecem coisas difíceis. Muda sua visão dos mandamentos. Muda sua visão dos outros e sua capacidade de fazer a diferença. Mas isso requer confiança. Como diz o versículo, confie em mim e eu lhe mostrarei o que acontece com as pessoas que confiam em mim. Tive uma jovem em minha estaca, há pouco tempo, que foi para a missão e voltou para casa mais cedo, por motivos de ansiedade, uma ansiedade bastante intensa. Ela voltou para casa e nós a colocamos em contato com um conselheiro e ela estava em casa há cerca de 6 ou 7 meses, talvez um pouco mais. E chegou o momento em que precisávamos decidir o que fazer. Vamos mandá-la de volta para a nossa missão? Talvez colocá-la no site em uma missão de serviço? O que faríamos? Eu havia conversado com o conselheiro dela. A recomendação deles era mantê-la em casa e colocá-la em uma missão de serviço. Então, eu a convidei para ir ao meu escritório. Ela entrou. Eu tinha o hábito de, quando elas entravam, dizer: "Ei, conte-me como foi seu dia." E foi o que fiz. Fechei a porta e me sentei para ouvi-la. Ao olhar para ela enquanto me contava sobre seu dia, ela era um pouco tímida, mas me contou sobre seu dia. E por apenas um segundo, eu a vi de forma diferente. Ela não era a mesma jovem que eu havia chamado ao telefone para marcar a entrevista. Eu a vi sob uma luz diferente. É difícil de explicar. Ao vê-la assim, tive um sentimento que dizia que, para que ela se tornasse isso, precisaria voltar à sua missão de professora. E fiquei um pouco impressionado. Nossa, tudo bem. Não era assim que eu estava me inclinando. Então, infelizmente, não ouvi nada do que ela disse porque minha mente estava voltada para isso. Ela terminou de descrever seu dia. E eu disse: "Fantástico, bem, é ótimo tê-la aqui. Vamos orar e depois falaremos sobre sua missão." E oramos. E então eu disse: "Bem, deixe-me contar o que acabou de acontecer." E contei a ela sobre a experiência. Ela começou a chorar. Liguei para o departamento missionário. O departamento missionário é muito bom em confiar em chaves. Eu disse: "Sei que isso vai contra o conselho do profissional. O que é sempre bom é seguir o conselho dos profissionais. Eles sabem do que estão falando. Mas isso veio do Senhor e eu tive que confiar nele." Nós a enviamos para a missão e 12 meses depois, ela voltou para casa com a melhor nota. Uma missionária totalmente bem-sucedida. Ela estava no caminho para se tornar o que o Salvador precisava que ela se tornasse. Mas foi um pouco difícil depositar minha confiança no que eu via e sentia, embora tudo aqui estivesse apontando para outra direção. Portanto, sou grato a Martin Harris por ter confiado em Salvador. Sempre que isso acontecia, em algum ponto dessa sessão,
Ou talvez quando ele chegava ao final, ele tinha um momento de despertar parado. E o que diz o versículo 40? Pode você andar por mais tempo como um guia cego? A cegueira se foi, seus olhos se abriram, e ele percebeu que há coisas mais importantes do que 151 acres de terra. Adorei. Andy, acho que você nos mostrou aqui que temos uma seção de doutrina e convênios que pode nos tirar do medo. Estou paralisado. Não consigo dar uma olhada no versículo 39. Você não consegue ler isso sem se regozijar e elevar seu coração para a alegria. Portanto, em 38 versículos, o Senhor pode tirá-lo do medo paralisado. Não posso sacrificar isso. Não posso seguir em frente para, ok, eu posso fazer isso. É lindo. Posso citar o filme Dune? Porque há uma ótima citação sobre o medo. Ela vem de Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, e ela e seu filho, Timothée Chalamet, estão presos em uma tenda no meio do deserto. A tenda ajuda a produzir água para eles, e todo o seu reino foi destruído agora mesmo. E ela faz esta declaração: não devo temer. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz obliteração e destruição. Quero dizer, o presidente Hunter chegou a dizer que o medo é a principal arma do arsenal que Satanás usa para nos deixar infelizes. Onde estou permitindo que o medo me impeça de me voltar mais para o Salvador? Onde estou permitindo que isso aconteça? E muitas vezes, os medos nem são realistas. Eles são construídos muito mais do que precisam ser. Acho que foi em Sim, quando os nefitas enfrentaram os lamanitas, em Mosias 23. Diz que eles ficaram muito assustados por causa da aparência dos lamanitas. Pergunto-me qual é a diferença entre ter medo dos lamanitas e ter medo da aparência dos lamanitas. Acho que Martim estava com tanto medo do que poderia acontecer, da aparência dos lamanitas, que deixou que isso assumisse o controle. Mas se ele voltasse atrás por um minuto e olhasse pelas lentes certas, o versículo seguinte diz que a alma se colocou no meio deles e os exortou. Eles não deveriam ter medo, mas deveriam se lembrar do Senhor seu Deus, e ele os livraria. E então, no versículo 28, diz que, portanto, eles acalmaram seus temores. Não foi o Salvador que acalmou seus temores, mas eles acalmaram seus temores e começaram a clamar ao Senhor. Portanto, lembrar-se do Salvador e de seu poder confiando nele pode nos capacitar a acalmar nossos próprios temores, pois temos confiança no Criador do mundo, no Filho de Deus, nosso Redentor. É muito legal. Muitas vezes, quando você me convida para participar do podcast ou para fazer algo novo como isso, o medo é uma das primeiras coisas que você sente em momentos como esse. Ótimo, vou estragar o podcast deles. Você sabe, é muito realista que você tenha pensamentos como esse. Quando algo novo entra em cena. Adão e Eva, no início, no jardim, qual foi a primeira emoção que sentiram? Eles sentiram uma emoção negativa. Sou grato por Martim ter parado de ter medo e ter começado a confiar no Salvador. Ótima sessão. Uau! Está carregada. 41 versículos de coisas boas. Isso me faz lembrar de uma aluna que tive, talvez há um ano, talvez há menos tempo. Seu nome é Evelyn Phipps e é a filha mais velha de sua família. Uma família muito unida. Eles adoram estar juntos. E ela estava sentindo essa atração para servir em uma missão. E ela não queria, e não era uma questão de eu não amar o Senhor. Era, olhe para tudo de bom que existe em minha vida e minha família é tudo para mim. É muito desconfortável, especialmente ser o primeiro da família. John, quando Ashley saiu em uma missão, ninguém nunca havia feito isso antes em nosso grupo de crianças. Mas ela o fez. Ela saiu e não foi um plano dela. Foi obrigado por dizer isso, Hank, porque de repente ela pensou, eu preciso ir, eu deveria ir. Bem, que mudança de vida foi essa para ela e conheceu seu marido?
Cara, tem sido ótimo. Então, há uma citação de um livro chamado O Cristo que Cura. Ela é de Fiona e Terrell Givens. E eles dizem que a onipotência de Deus está no poder divino de alquimizar o sofrimento, a tragédia e a perda em sabedoria, compreensão e até mesmo alegria. Ele pode pegar a dor e transformá-la em alegria, algo que celebramos sobre ele. Muito impressionante. Alquimizar significa, geralmente é usado em química, quando falamos sobre a conversão de algo de uma substância para outra, como transformar chumbo em ouro. Quem dera tivéssemos esse superpoder. E você sabe, a irmã Phippe saiu e foi para o Oregon e está amando sua missão. Talvez a escravidão do versículo 35, Andy, seja libertar-se do medo. Então, como isso começou? Aqui está Martin dizendo a Joseph: preciso de um mandamento, preciso de um mandamento, preciso de um mandamento. Então, eu estava marcando os mandamentos, certo? Versículo 13. Portanto, eu lhe ordeno que se arrependa. 15. Portanto, eu lhe ordeno que se arrependa. 20. Portanto, eu lhes ordeno novamente que se arrependam. 21. Eu lhe ordeno que não pregue senão o arrependimento. 25. Também te ordeno que não cobices a mulher do teu próximo, nem procures a vida do teu próximo. 26, outra vez, te ordeno que não cobices os teus próprios bens. Versículo 28. Novamente, eu te ordeno que ores tanto em voz alta como em teu coração. Versículo 32. Eis que este é o grande e último mandamento que vos dei a respeito deste assunto, pois isso bastará para a sua caminhada diária até o fim de sua vida. Adoro o quanto o Senhor é generoso. Tudo o que Joseph Smith queria saber era a que igreja se filiar. Estamos todos sentados aqui agora. Tudo o que Martin queria era um mandamento, e ele recebeu 8. E se você for além disso, há alguns que não têm a palavra mandamento, mas veja esses verbos: Hank e Andy. Verso 34, em parte verso 35, pagar verso 36, deixar verso 37, falar livremente. E versículo 38, orar sempre, que é a mesma coisa que o Senhor tinha acabado de dizer no versículo 28. Derramarei o meu espírito sobre vocês, e grande será a sua bênção. Eu adoro isso. Aqui está Martim, que, podemos dizer com segurança, estava preocupado com seu dinheiro, sua fazenda, sua propriedade. Portanto, ore sempre, e grande será a sua bênção. Ainda mais do que se você obtivesse tesouros da terra e a corrupção em sua extensão. E então, Hank, você leu o versículo 39. Você consegue ler isso sem se alegrar? Não é um ótimo versículo? Será que acabei de lhe dar a fórmula para algo melhor do que toda a riqueza que você possa imaginar? Se você apenas orar sempre. Você consegue ler isso sem se alegrar, levantando o coração de alegria? Essa é uma ótima maneira de terminar. Estou pensando no Elder Holland, tendo as experiências recentes que ele teve e voltando e dizendo: precisamos orar com mais fervor. E isso o abençoará mais do que todos os tesouros da terra, certo? Enfim, que sessão excelente! Você quer um mandamento? Certo? Aqui está um mandamento. Vou lhe dar vários. Também ficou óbvio que o Elder Holland, vocês viram um novo compromisso dele. Apesar de estar lidando com a morte da esposa e com seus problemas de saúde, ele se comprometeu novamente com vigor e poder. É impressionante. Sim, sessão 19. Sei que isso aconteceu há 4 anos, John, quando a estudamos, e aconteceu novamente para mim hoje. Esta é a caneta do céu. É lindo e muito bem escrito. E o argumento flui muito bem. Vamos levá-lo daqui até aqui, onde você queria estar. Notei que a sessão 19 é a revelação dada por meio de Joseph Smith. No entanto, Joseph quase não está lá. Ele não está nessa sessão como a estudamos hoje.
Eu nem sequer pensei em Joseph. Pensei apenas no Senhor falando com Martin. E, no entanto, tudo isso está vindo por meio de Joseph Smith. É quase como se Joseph ficasse em segundo plano ao transmitir essa mensagem. Eu quase me pergunto, por que ele a recebeu? E eu me pergunto se ele, ao ler ou ouvir, se ele meio que recuou e disse, ok, essa é claramente para você, porque é um chamado ao arrependimento. E acho que Joseph provavelmente avisou Martin, você já fez um convênio do que precisa fazer. Você tem certeza? E então ele recebeu isso. E eu posso ver Joseph dizendo, tudo bem, você pediu por isso. Aqui está. Lá vem ele. Você sabe? Ele chama Martin ao arrependimento como nada mais. Mas também há uma mensagem de amor que você pode ver em um fio de ouro que percorre toda essa sessão. Há uma mensagem de amor, ele diz, Martin, eu amo você. Por favor, pare de sofrer. Apenas se arrependa e vamos colocar essa bola para rolar. Vá, pague a dívida e se liberte da escravidão. Então, talvez haja uma razão para Joseph não estar tão presente, mas eu não sei. O que você acha? Você notou logo no início? Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor. Se é como quem está falando aqui, uau! Do começo ao fim, como você apontou, Andy, a única vez que temos o relato em primeira pessoa de sangramento, por todos os poros, é nessa sessão. Uau! Então sim, a caneta do céu. Obrigado por dizer isso, Hank, que esse é um material poderoso. Se houver alguém ouvindo que esteja pensando, eu simplesmente não sei se Joseph Smith é um profeta, eu não sei. A sessão 19 pode ser um bom lugar para entrar. Leia com atenção e cuidado essa sessão. Ele é uma criança. Sei que para pessoas de 24 anos é bastante velho, mas ele tem 24 anos, e isso sai de uma pessoa de 24 anos, e há sabedoria. Não que um jovem de 24 anos não seja inteligente, mas há apenas a sabedoria de viver muito tempo. A sabedoria de ser avô ou avó é algo que você simplesmente não tem. Não porque você não seja inteligente, mas porque você não viveu o suficiente. E a sessão 19 não é a experiência de alguém que já deu 25 voltas ao redor do Sol, sabe? 25 vezes. Há uma profunda sabedoria aqui. Eu me pergunto por que foi nessa sessão que o Salvador escolheu compartilhar pensamentos pessoais tão íntimos. É um dos 3 lugares em que ele fala sobre sangramento de todos os pobres. É o único lugar em que ele fala em primeira pessoa sobre o que passou. Por quê? Porque nessa sessão, talvez ele apenas ensine sobre seu amor pelo indivíduo que está passando por dificuldades. Essa é uma sessão que recebeu uma revelação dada a todos nós. Porque não é possível estar na mortalidade e não passar por sofrimento. É mais ou menos assim, Martin. Você está preocupado com esse possível sacrifício. Eu entendo o sacrifício. Deixe-me explicar o que é sacrifício. Você sabe? E para qualquer pessoa que esteja enfrentando um sacrifício profundo, a sessão 19 pode falar com você. Não é incrível que essas sessões falem com Martin Harris, mas também com um santo dos últimos dias, em 2025, que está pensando em ir para a missão? Andy, deixe-me fazer uma pergunta. Você é um educador de tempo integral da igreja há mais de 30 anos. Não parece, mas isso é um fato. Foi presidente de estaca por 9 anos e agora está servindo em uma presidência de missão. Certo? Missão Utah Oren. Você teve algum tempo para estudar Joseph Smith. Há muitos por aí que dirão que Joseph Smith é um golpe óbvio que os santos dos últimos dias não conseguem enxergar por algum motivo. Então, para alguém que está ouvindo, que ouve essas mensagens, talvez até mesmo para a família, talvez alguém que esteja ouvindo tenha acabado de se filiar à igreja. Talvez seja como o Martin. Você está sendo enganado. Não faça isso. Então, Andy, o que você diria a alguém nessa situação?
em que você teve uma boa chance de estudar, o que você descobriu sobre Joseph Smith? Ele é realmente o que dizemos que ele é? É uma ótima pergunta. E já tive pessoas que me disseram que você está sendo enganado. Quando saí para a missão em 1989, nunca tinha lido o livro de Mormon completo. Eu tinha lido a história de Joseph Smith, mas nunca tinha lido o livro que ele traduziu. Eu sabia que em sua história está escrito que ele estava destinado a se tornar um perturbador e um incômodo no reino de Satanás. Vi como as verdades que ele introduziu no mundo como profeta vivo e como profeta do passado mudaram vidas. Na primeira porta em que meu companheiro bateu em minha missão, meu treinador, ele descreveu aquela mulher que o livro de Mormon era um registro das pessoas que viviam no continente americano e que foi registrado por profetas e que a Bíblia era um registro das pessoas do velho continente. Então ela acabou lhe dando um livro e estava todo em espanhol, não o mesmo espanhol que me foi ensinado no centro de treinamento dos missionários. Eu teria, você sabe, mas era espanhol. Quando estávamos indo embora, lembro-me de ter perguntado a ele: "Você pode me explicar isso de novo? O que você acabou de dizer a ela?" E percebi, quando fomos almoçar em casa, que eu estava em uma situação muito difícil, porque não sabia que o livro de Mormon era verdadeiro. E eu não sabia que Joseph era um profeta, mas eu deveria prestar testemunho dessas duas coisas por 2 anos. 2 anos em espanhol. É como vender a fazenda. Sim, se eu não descobrir por mim mesmo que isso é verdade, então é um desperdício do dinheiro dos meus pais, de qualquer dinheiro com o qual eu possa ter contribuído. E é uma perda de tempo. Então, assumi um compromisso. Esse compromisso mudou o rumo de minha vida mais do que qualquer outra decisão que já tomei. Mais do que qualquer outra. Primeiro, apenas com quem me casei, para ser sincero. Então, a decisão foi que você precisa ir para casa e ler todas as obras padrão, todas as escrituras, porque se você não souber o que está contido nelas, como vai testificar? Então, eu fiz isso. Fui para casa. Demorou 6 meses. Não saí do apartamento por 6 meses. Não, isso não é verdade. Então, fui para casa e estudei todas as manhãs por 1 hora, para estudo pessoal, e li. E, curiosamente, comecei no Antigo Testamento. Comecei bem aqui em Gênesis, segui por ali e terminei no final da Pérola de Grande Valor. Cheguei até o Antigo Testamento. Eu estava no livro de Juízes quando comecei a sentir as coisas. E quando cheguei ao livro de Mormon, descobri e senti que o livro era verdadeiro. Bem, ele só pode ser verdadeiro se Joseph Smith for um profeta, porque Joseph Smith trouxe o livro à luz pelo dom e poder de Deus. Portanto, eu diria que se você não sabe se a igreja é verdadeira, se Joseph foi um profeta, se a igreja de Jesus Cristo foi restaurada na terra, se você não sabe essas coisas com certeza, você realmente precisa fazer o que Joseph fez. Você precisa fazer o que está no versículo 23. Ouvir minhas palavras, aprender de mim. E então você tem que levar o que aprendeu e sentir na floresta e descobrir por si mesmo. Os sentimentos que senti no livro de Mormon, quando o li, e nas outras escrituras, ainda consigo sentir esses pensamentos e sentimentos. Eles são muito recentes. Passei a saber por mim mesmo que a igreja era verdadeira, que Joseph era um profeta, e as palavras que ele traduziu eram verdadeiras. Ele era apenas um garoto de fazenda. Era apenas um garoto. Adoro o fato de Deus ter trabalhado por meio de uma criança, e naquela época, ele estava trabalhando por meio de mim. Eu era apenas uma criança, e acabei sabendo que era verdade, e que José era um profeta. Ele deu sua vida pela obra. Henry David Thoreau, em um livro chamado Walden, ele disse que o custo de uma coisa é a quantidade de vida que é necessária para ser trocada por ela imediatamente ou a longo prazo. O custo de uma coisa. O que estou pensando agora é que o custo do livro de Mormon é a quantidade de vida que precisa ser trocada por ele.
Martin Harris dedicou uma grande parte de sua vida para que pudéssemos ter o livro de Mormon, traduzido por Joseph Smith, o melhor. Eu sei como, eu testifico que José foi um profeta e que ele trouxe à luz essa grande obra. Não sei o que eu faria sem esse livro. Sinto que há uma lacuna em minha vida se não o leio ou ouço diariamente, pouco ou muito. Ele tem de estar em minha vida. É a vara. É o único caminho para a árvore. Não há outro caminho para a árvore. Testifico da profecia de Joseph Smith, de que ele era um profeta e que o livro que ele traduziu era verdadeiro, e que essas revelações, a que estudamos hoje, são verdadeiras. Há poder nisso. Quando aprendi sobre ele e ouvi as palavras do Salvador e tentei andar como ele andou, isso me trouxe grande paz. Portanto, Joseph Smith, resumindo, Joseph Smith, por me igualar a Jesus Cristo e a paz, é por causa dele que posso aprender mais sobre meu Salvador e ter paz em minha vida. Sim, para qualquer pessoa que esteja ouvindo e pense, e o que fulano disse online? E quanto a essa pessoa? O que ela disse no Instagram ou no TikTok? E acho que o Senhor diria, aprendam de mim, ouça minhas palavras, não dê ouvidos a eles, escutem-me. Não diz nada sobre o TikTok no versículo 23 que eu possa ver lá, de qualquer forma. Aprenda sobre mim, ouça minhas palavras, sigam-me no TikTok, ande na mansidão de meu espírito. Sim, esse versículo 23 é muito relevante para nós hoje, para Martin Harris naquela época e agora, para nós hoje. O que você está vendo, o que está ouvindo, como está tentando caminhar ou tentando encontrar paz em todos os lugares errados? Porque você só vai encontrá-la aqui. Sim, é muito divertido, John, ter um professor que o orienta em uma sessão. Um professor tão experiente, não antigo, mas experiente. Professor experiente, obrigado pela oportunidade. Está sendo muito divertido. Senti algumas coisas ótimas hoje. Adoramos ter você aqui, Andy. Aqueles que quiserem entrar no YouTube e nos deixar um comentário, nós o daremos ao Andy. Diga-nos o que você aprendeu com ele. Além disso, se você viu algo nesta sessão que gostaria de acrescentar, por favor, queremos ouvir. Se não quiser acessar o YouTube, acesse nosso site followhim.com. Há um lugar para nos enviar uma mensagem. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Adoramos aprender juntos. Com isso, gostaríamos de agradecer o irmão Andy Horton por estar conosco hoje. Queremos agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e toda semana lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se juntem a nós na próxima semana. Vamos falar sobre a organização da igreja no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é, followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen. Quaisquer que sejam suas dúvidas ou problemas, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Voltem-se para Ele. Siga-o.